Bom dia, é a professora Neuriane Gomes, da disciplina de Ciências da Natureza. Hoje vamos estudar o capítulo 10, sobre separação dos componentes de misturas. No capítulo anterior, conhecemos alguns tipos de misturas e seus componentes. Agora, vamos saber como podemos separar os componentes das misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas. A separação dos componentes de uma mistura é também conhecida por fracionamento, pois cada constituinte é uma fração da mistura. Podemos, portanto, fracionar uma mistura, ou seja, separar seus componentes. São várias as técnicas de fracionamento, mas todas se baseiam nas propriedades dos materiais que formam as misturas. A separação dos componentes das misturas é útil em diversas situações do nosso cotidiano e em muitos setores da sociedade. É o caso, por exemplo, do tratamento de água para o consumo humano, em que são separados da água diversos materiais, inclusive poluentes, da separação do tratamento do lixo, da produção de medicamentos, entre outros processos. Em alguns casos, são necessários vários procedimentos distintos e não apenas para conseguir o fracionamento desejado. Agora eu faço uma pergunta para todos vocês. Separação dos componentes de misturas. Vocês sabem realmente quais são esses tipos de procedimentos? Aqui temos a imagem, do Bob Esponja, onde ele está super feliz com a aula de ciências. Vou fazer a separação de misturas, mas ficou aquela dúvida, mas não sei por onde começar. E você sabe? Vamos lá tirar essas dúvidas? Evaporação. O que é evaporação? Evaporação é um processo usado na separação dos componentes de misturas homogêneas do tipo sólido-líquido, visando obter o componente sólido que está dissolvido. Nesse caso, eu coloquei para vocês duas imagens. Uma imagem do dia a dia, uma roupa secando no varal, um processo de evaporação, tá? E ao lado, eu coloquei uma figura onde está sendo retirado o sal, da água do mar, tá? Esse processo é o princípio de funcionamento das salinas. Em uma salina, após a evaporação da água, resta o sal, que fica depositado nos tanques. A evaporação ela é mais intensa quanto maiores forem os seguintes fatores: temperatura, ventilação e superfície de contato do líquido com o ar. Já no caso da decantação, a decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido e líquido-sólido. Ela baseia-se na diferença de densidades entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. Nesse caso, eu coloquei aqui para vocês o exemplo de uma mistura de água com areia, que está representado nesse frasco, sendo bem mexida com uma colher ou outro material. O que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, a areia ela vai para o fundo do recipiente e a água ela vai ficar separada, tá? Então, nesse caso, é um exemplo de decantação. Já no caso da filtração, filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas com base na diferença do tamanho das partículas dos componentes. Coloquei novamente um exemplo do nosso dia a dia, de manhã ou à tarde, quando vocês ou os pais de vocês, vão coar um café, é um exemplo de filtração, tá? E ao lado coloquei também um filtro confeccionado com garrafa PET, areia, pedra, geralmente é utilizado carvão também,
que é um outro exemplo de filtração. São vários tipos de filtros e os tamanhos de poros que cada filtro apresenta, de modo que podemos escolher filtros para separar diferentes tamanhos de partículas. Para fazer o café, a mistura de água com pó de café passa por um filtro, o coador, e parte do pó fica no coador, formando a borra de café. Outras substâncias presentes no pó de café passam pelo filtro junto com a água. Já no exemplo da catação, né? É um processo extremamente simples, constituindo-se em catar, ou seja, retirar os componentes com as mãos ou com auxílio de algum instrumento como uma pinça. Nesse caso, temos alguns exemplos também do nosso cotidiano, né? No horário do almoço ou de um jantar, quando vai ser feito um feijão, vai ser feito esse processo de catação, onde serão retirados ali, né, ou pedrinhas, ou de repente algum feijão, né, que esteja estragado, né? Então esse é um exemplo de catação, ou no arroz, ou na lentilha. Um outro exemplo de catação é o processo utilizado na reciclagem, onde será feito eu vou retirar, né, o que é o plástico, o que é o papelão, né, o que é o alumínio, o vidro, tá? Então, esse é um exemplo de catação. Peneiração. Já a peneiração é um processo simples, embora muito usado para separar componentes maiores e menores de uma mistura de sólidos. Nesse caso da catação, temos mais dois exemplos, né? O pedreiro, utilizando ali uma peneira para poder separar as partículas maiores das menores, no caso ali da areia, né? Ou até mesmo o pai em casa, né? Fazendo esse procedimento ali com a areia. Um outro exemplo que nós podemos utilizar também é quando, né, nós vamos fazer um bolo, passamos ali na peneira, né, todos os materiais. E com isso nós temos que verificar o quê? Que existem peneiras especiais pequenas, confeccionadas com tecidos próprios, destinadas a uso farmacêutico, denominadas de tamizes. Feito com tecidos especiais, o tamiz funciona, portanto, como um tipo de coador. Vem dele o outro nome com que também nos referimos ao processo de peneiramento, que é chamado de tamização, tá? Então, se vocês ouvirem peneiramento, ou peneiração, ou tamização, tá? Destilação é um procedimento utilizado para a separação de componentes de misturas homogêneas e pode ser entendida por meio da análise do funcionamento de um equipamento de laboratório chamado destilador. Já a imantação. A imantação é um processo utilizado quando uma substância da mistura é magnética, isto é, quando é atraída por um ímã. Nesse caso, eu coloquei aí alguns exemplos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Neste caso aqui, é uma mistura de limalha de ferro e areia. Basta esparramar a mistura e retirar com ímã a limalha de ferro. Nesse outro exemplo aqui, né, eu tenho um ímã e um ferro velho e ele vai estar o quê? Retirando as sucatas por imantação, tá? Por último, o processo de centrifugação. É uma técnica que faz uma mistura girar velozmente em um aparelho próprio que é chamado de centrifugadores. É utilizado para acelerar o processo de decantação.
Esse processo é realizado somente em laboratórios especializados por profissionais habilitados. Nesse caso aqui, né, vocês podem lembrar, quem de repente já fez exame de sangue no laboratório, onde é feita a coleta e é colocado o sangue em um tubo, né? Se for verificado a olho nu, de repente vocês podem até achar que o sangue é uma mistura homogênea, tá? Mas, como pode ser visto aqui nesse caso, ó, o sangue é um exemplo de mistura heterogêneo, correto? Bem, com isso, finalizamos o capítulo 10. Espero, né, que vocês tenham tirado todas as dúvidas sobre separação dos componentes de misturas. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vou finalizar novamente com uma nova mensagem. Livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se os abrirmos. Então, utilizem todo o material disponibilizado para vocês. Os livros, pesquisem, estudem. Desejo a todos uma excelente semana. Bom dia. Um beijo, professora Neuriane, disciplina de Ciências da Natureza.